Bom dia a todos. Queria inicialmente agradecer o honroso convite feito pelo Crefito 4 para participar desse evento maravilhoso. Confesso também que é a primeira vez que eu tive a oportunidade, de estar em um evento tão animado, casa cheia. Muito obrigado pela presença de todos vocês. E me passaram uma missão difícil hoje, que é falar sobre o que a gente tem de evidência sobre o uso da estimulação elétrica neuromuscular na dermatofuncional. Vocês sabem que na dermatofuncional existe uma carência muito grande de pesquisas. Então, quando a gente pensa em estimulação elétrica neuromuscular, ou seja, o uso de corrente elétrica para gerar contração, nós temos um volume muito grande de evidência voltado para a área ortopédica, para a área músculo-esquelética. O professor João Durigan vai abordar esse tema mais tarde. E também na área de neurologia. Tem muita evidência científica. Talvez uma das maiores evidências científicas da eletroterapia é o uso de estimulação elétrica para prevenção e tratamento de subluxação de ombro em paciente hemiplégico. E aí eu pergunto, quem usa isso? Poucos. Então, muitas vezes nós usamos técnicas que já sabemos que não funcionam e técnicas que existem, que apresentam um alto grau de evidência, a gente deixa de lado. Então, a gente precisa estar atento à literatura científica para fazer a nossa prática clínica efetivamente baseada em evidências. Mas, muito bem, eu vou tentar falar um pouquinho sobre o uso da eletroestimulação na dermatofuncional. Bom, então, para gerar contração muscular, nós vamos usar uma corrente elétrica que nós chamamos genericamente de corrente excitomotora. Existe uma grande quantidade de tipos de correntes que podem ser usadas com essa finalidade. E nós dividimos essas correntes em dois grupos principais. Correntes de baixa frequência, que são as correntes elétricas que têm frequência abaixo de 1000 Hz ou 1 kHz. E correntes de média frequência, que têm frequências entre 1000 Hz até 10.000 Hz. Então, nós temos basicamente dois grupos, que na verdade a literatura tem mostrado que os efeitos são muito semelhantes. Então, o que importa mais não é o tipo de corrente que você está usando. O que importa é se você sabe programar os parâmetros adequadamente. Certo? É claro que a indústria, ela tenta empurrar para a gente coisa nova. Não, essa corrente já não é mais boa, você precisa comprar outra. Mas, na verdade, isso não existe uma fundamentação para esse tipo de argumento. O importante é que o profissional saiba manejar ou trabalhar bem com a ferramenta que ele tem na sua clínica. Muito bem. Então, inicialmente, eu vou falar sobre as correntes de baixa frequência. A gente tem correntes de baixa frequência que são polarizadas, que praticamente não são mais usadas atualmente, e as correntes não polarizadas, essas sim, nós podemos utilizar. Então, quando nós pensamos em corrente polarizada, nós temos aí três correntes principais, que seria a corrente farádica, ultraexcitante e ritmo sincopado das diadinâmicas de Bernard. Reparem que todos esses são, na verdade, apelidos que foram dados para as correntes. Porque se a gente for analisar o nome físico, a corrente farádica é uma corrente pulsada, monofásica, triangular, que tem uma duração de pulso de 1 milissegundo e uma frequência de 50 Hz. A corrente ultraexcitante, que o nome verdadeiro dela seria uma corrente pulsada, monofásica, retangular, que tem uma duração de pulso de 2 milissegundos e um intervalo entre pulsos de 5, o que vai dar uma frequência de 142, 143 Hz. E as correntes diadinâmicas de Bernard, no caso a ritmo sincopado, que ela tem pulsos senoidais de 10 milissegundos, com intervalo de 10 também, e que eram utilizadas para contração muscular. Pessoal, estamos em 2019, não faz mais sentido você usar esse tipo de corrente, especialmente em dermatofuncional, porque são correntes polarizadas, que oferecem risco de queimadura química da pele e que apresentam tempos de duração de pulso extremamente longos, o que torna a corrente extremamente desconfortável.
Então, se o crefito for lá na clínica, alguém estiver usando essas correntes, tem que autuar o profissional, né? O cara está muito desatualizado. Então, são correntes para falar assim, existe alguma aplicação atual? Somente para lesão nervosa periférica. Então, uma técnica que poucos conhecem, geralmente não dá tempo de ensinar isso na graduação, né? A gente, às vezes, até comenta em uma aula breve, mas é um assunto denso, que é o eletrodiagnóstico de estímulo. Tá? Que a gente faz as curvas, intensidade e duração, para aí conseguir estimular o músculo desnervado. Aí você vai precisar de um equipamento, que também são poucas empresas que fabricam, porque não tem demanda, como foi falado anteriormente, né? Mas são geradores universais de pulsos, porque aí você consegue estimular o músculo que está desnervado. Mas como o meu objetivo aqui hoje é falar em dermatofuncional, a paciente, obviamente, ela tem a sua inervação, o seu músculo, ele tem a inervação intacta, a inervação preservada. Então, nós vamos dar preferência a correntes não polarizadas, tá? Então, corrente de baixa frequência usada para contração muscular seria uma dessas duas. Uma corrente pulsada, bifásica, simétrica, retangular. Então, se é simétrica, obviamente, ela é balanceada ou equilibrada. Ou alguns fabricantes trabalham com pulsos bifásicos assimétricos, porém balanceados, equilibrados, que aí você tem a corrente líquida direta igual a zero, não tem nenhum efeito polar. Você pode pregar choque sem dó do paciente, que não vai ter risco de queimadura da pele. Só você colocar o eletrodo muito errado, fizer lá um erro crasso. Tá? Mas caso contrário, são correntes bastante seguras e mais confortáveis do que as correntes que eu mostrei anteriormente. Muito bem, mas em que equipamento você encontra essa corrente? Essa corrente é aquela que o fabricante, infelizmente, chama de FES. Então, quando você pega lá o aparelhinho, tem lá FES. Tá? Por que eu falo que é o nome infeliz? FES é estimulação elétrica funcional. Isso não é nome de corrente. Tá? Então deveria ter outro nome, não FES. E muitas vezes, por exemplo, na dermato, quando você usa esse tipo de corrente, você não está fazendo FES. Porque a paciente está deitada, tomando choque no abdômen, ou no glúteo, para aumentar a força, aumentar o tônus. Então, que movimento funcional você está produzindo? Nenhum. Então, na verdade, o que a gente está fazendo é uma estimulação elétrica neuromuscular, e não funcional. FES é aquele uso da eletro para o paciente hemiplégico que tem o pé equino, que você precisa ajudar a marcha para ele ter a dorsiflexão. Né? Tem um aparelhinho, a ACD, que fabricava inicialmente, chamado Dorsiflex. Hoje em dia está sendo comercializado por uma outra empresa, que é uma palmilha que é colocada no calçado do paciente. Toda vez que ele tira o calcânio do chão, dispara a corrente, ele faz a dorsiflexão. Então ele usa durante a atividade funcional. Isso é FES. Já existem equipamentos que nem precisam da palmilha mais. Eles têm um acelerômetro e o equipamento sabe exatamente o momento que ele precisa disparar a corrente. E aí o paciente neurológico consegue usar a eletroestimulação, inclusive descalço. Tá? Então, seria uma evolução. Então, evitem, né? Levem a mensagem aqui hoje, evitem usar esse termo. O que você está fazendo? O seu paciente operou o joelho. Você está estimulando o quadríceps, porque ele está com uma atrofia muscular. Não diga que você está fazendo FES. Tá? Se alguém perguntar, o que você está fazendo? Estou fazendo uma estimulação elétrica neuromuscular. Que corrente que você está usando? Uma corrente pulsada de baixa frequência. Certo? Muito bem. É exatamente a mesma corrente do TENS. Por isso que muitos aparelhos vêm lá o modo TENS e FES. Por quê? A corrente é exatamente a mesma. O que muda é que quando você passa para o modo FES, o equipamento ele vai ativar o T-ON, T-OFF, rampa de subida e rampa de descida. É a única diferença. Então ele muda o programinha para você ter mais ajustes, para ter contração e relaxamento. Mas a corrente é a mesma. Tem muitos colegas que não sabem isso. Eles acham que muda a corrente. Não, é a mesma. Tá? E as correntes de média frequência, que são mais famosas, vamos dizer assim, não necessariamente melhores, né, mas são mais conhecidas, mais divulgadas, a gente tem basicamente 3 que podem ser usadas para contração, que é a corrente russa, a corrente Alce e a corrente interferencial. Todas essas nós podemos usar para produzir contração muscular. Obviamente, russa, alce e interferencial
são também apelidos, né? Se a gente for analisar o nome correto, o nome físico da corrente, são correntes alternadas de média frequência, ou seja, elas vão ter frequência entre 1000 e 10.000, moduladas em burst. Então, elas são moduladas em baixa frequência. Então, reparem que tem ali alguns pacotinhos, tá? Então, isso nós chamamos de frequência de modulação. Apenas como exemplo, a corrente russa ela tem uma frequência de 2.500 Hz e ela tem bursts com duração de 10 milissegundos, com intervalo de 10 milissegundos entre os bursts, o que vai dar um período de 20 milissegundos e uma frequência de modulação de 50 Hz. Então, ela é 2.500 Hz, modulada em 50 Hz. Hoje em dia, os equipamentos permitem que você mude isso. E você deve mudar, porque a literatura já nos mostra que a russa original não é tão legal. Tá? Ela não gera o torque adequado. Eu acredito que isso será comentado nas próximas apresentações, mas a sugestão que eu poderia já passar para vocês é que vocês diminuam essa duração do burst, ou o ciclo de trabalho. Se o seu equipamento de corrente russa permite que você altere o ciclo de trabalho de 50% para algo entre 10% e 20%, ou seja, você vai ter uma duração de burst ali entre 2 e 4 milissegundos, isso gera mais torque, o resultado vai ser melhor. Tá? Aí o povo teórico chato fala, ah, não, mas aí você não pode mais chamar de corrente russa, porque você mudou a russa. Tá bom, você chama o nome que você quiser. A gente tem um amigo argentino chamado Oscar Ronzio, que vai estar inclusive no Brasil em breve, dando um curso, e ele chama, né, eu fui banca da tese de doutorado dele, e ele colocou lá no título, efeito da corrente neo-russa, chama neo-russa, porque é uma russa nova, diferente. Ele mudou as características dela, né? Então a corrente alça é como se fosse uma pequena evolução da russa. O australiano, o professor Alex Ward, ele começou a questionar tudo que o russo fez. Então, por que 2.500 e não 2.000, não 1.000, não 5.000, não 9.000, não 10.000? E ele comparou várias frequências e viu que com 1.000 Hz, com 1 kHz, ele conseguia gerar mais torque. Então, o que ele mudou? Mudou a portadora de 2.500, mudou para 1.000. E a outra diferença que vocês conseguem enxergar facilmente é que ele diminuiu a duração do burst. Para quanto? Para 2 milissegundos. E ele viu que com isso, você também tinha um torque maior. Tá? Então, reparem que nem sempre mais é melhor. O burst mais curto, ele gera uma contração melhor do que o burst longo. Por quê? Porque o burst longo faz com que o nervo dispare várias vezes dentro do mesmo burst. Então, se a corrente é modulada em 50 Hz, e em cada burst, por exemplo, o nervo disparar 3 vezes, você vai ter 150 disparos por segundo. Então, isso acaba levando à fadiga sináptica e a resposta acaba não sendo tão interessante. E a interferencial, que é uma corrente que foi inventada na Áustria pelo Hans Nemec, não é muito conhecida, né, pelos colegas fisioterapeutas como uma corrente para contração, a maioria usa para analgesia, mas se você programar ela com os parâmetros adequados, com uma portadora mais baixa, entre 1.000 e 2.000 Hz, com uma frequência de modulação também próxima de 50, T-on, T-off, rampa, você faz no modo bipolar o mesmo trabalho que você faria com as outras, tá? Então, essas correntes são conhecidas, às vezes nos artigos eles colocam BMAC. Então, é Burst Modulated Alternating Currents. Então, correntes alternadas moduladas em bursts. Bom, então, independentemente, se eu estiver usando uma corrente de baixa frequência, entre aspas, 1000 vezes, né, entre aspas, 1000 vezes, o Fez, que vem escrito no aparelho, ou alguma corrente de média frequência, os parâmetros são praticamente os mesmos. O que muda é que na corrente de baixa frequência você tem duração de pulso para ajustar e na de média você não tem duração de pulso para ajustar. Mas, por outro lado, você tem que ajustar o ciclo de trabalho ou também chamado de duração do burst. Tá? Então, a amplitude, que é a intensidade da corrente, duração de pulso, frequência, T-on, T-off, rampa de subida, rampa de descida, e o tempo de aplicação, que na verdade o ideal não é nem você se preocupar com o tempo, e sim com o número de contrações que você vai produzir. É igual à academia.
Você não vai lá, faz supino, 3 minutos de supino. Não, são 3 séries de 10. Então, o raciocínio deve ser o mesmo. É claro que você pode fazer um cálculo, né? Então, se eu tenho um T1 de 10 e um T-off de 20, em 1 minuto eu tenho 2 contrações. Se eu programar 5 minutos no aparelho, eu fiz 10 contrações. Então, você pode fazer esse raciocínio, mas o cálculo é feito em cima do número de contrações. Também o professor João com certeza vai comentar, mas talvez um dos fatores mais importantes, né, não é o único obviamente, mas é a amplitude, tá? Para você conseguir gerar um aumento de força, você tem que não ter dó do paciente. Tem que usar uma intensidade alta. Alta quanto? O máximo que o cara aguentar, o máximo, tá? A gente tem um colega, professor de elétrica, ele fala, eu aumento até enxergar a primeira lágrima escorrer, aí eu paro. Se o cara está aguentando e está escorrendo a lágrima, não tem problema. Por quê? Você tem que gerar uma contração, no mínimo, próximo de 30% da voluntária máxima. Então, isso é um valor alto. E isso fica extremamente desconfortável. Então, quem vai ter melhor resultado? O paciente que estiver mais motivado. Então, aquele paciente fala, está incomodando, mas tenta aumentar mais um pouquinho que eu acho que eu suporto. Esse vai se dar bem. Aquele que é cheio de, não, está incomodando, coisa chata, está doendo, não aumenta mais, não vai ter uma boa resposta. Quantidade de tecido adiposo. Se tem uma capa assim de gordura, é muito mais difícil a corrente atravessar. Outro dia chegou uma aluna para mim e falou, professor, eu comprei o Wave Toner. Falei, pô, legal, o que é isso? É aquele aparelho que vende na TV, a gente põe no abdômen, contrai, pô, estou gostando. Falei, tá, e aí? E aí eu fui tentar usar no meu marido para ver se ele perdia a barriga de cerveja. Nele, eu aumento, ele grita de dor e o barrigão está lá esparramado, não contrai. Por quê? Porque tem um tanto assim de camada adiposa, que é como se fosse, entre aspas, um isolante elétrico, é um mau condutor elétrico, dificulta a passagem de corrente. Muito bem. Então, na dermatofuncional, a gente poderia usar para quê, basicamente? Né? As indicações que o pessoal vende aí nas clínicas de estética ou fisiodermatofuncional. Para reduzir flacidez muscular, né? Igual foi falado aqui, para diminuir o problema lá do tchauzinho, as coisas que balançam de vez em quando. Então, para flacidez muscular, para reduzir gordura localizada, tem gente que usa com essa ideia, e para tentar também reduzir o grau da celulite, que é o fibroedema geloide. Muito bem. Alguns anos atrás, saiu numa revista chamada Corpo a Corpo, altíssimo fator de impacto, uma matéria intitulada Aumente a firmeza da área com aparelhos, tá? E aí eles listam vários tratamentos. Então tá lá o primeiro, não dá para enxergar direito, mas o primeiro é estimulação russa. Aí fala outro em dermo, microcorrentes, aí vem corrente COTS, e depois vem fídias, tá? Então, estimulação russa, corrente russa. Corrente COTS, quem é COTS? É o russo que inventou a corrente russa. O nome dele é Yakov COTS, e ainda é raro o nome do cara, puseram com Z, que na verdade é com S. E fídias é o nome comercial do aparelho de corrente russa de uma empresa brasileira. Então, chamava fídias, tá? Então, é tudo a mesma coisa. Então, qual é a mensagem? Não fiquem presos ao nome comercial da corrente. Você tem que saber o seguinte, pergunta para o fabricante, o que sai de dentro do aparelho? É uma corrente alternada, 2.500 Hz. Já sei, é a russa. Tá? É isso que a gente tem que saber. Não, alternada de 1.000 Hz. É a alce. Muito bem. Então, eu fui buscar o que tinha de evidência. E encontrei um trabalho de corrente interferencial na circunferência abdominal e na gordura visceral em mulheres obesas. Como eles fizeram? 45 minutos de estimulação, 3 vezes por semana, por 4 semanas. E o protocolo de eletroestimulação era 5 minutos com 3 Hz, depois eles passavam para 50, que é a frequência atualmente uma das mais utilizadas, né, para contração muscular, e depois faziam 10 minutos como se fosse um desaquecimento. Então, 3 Hz para aquecer e depois no final uma espécie de desaquecimento. Muito bem. E o que eles viram? Mudou a circunferência abdominal? Mudou. Então, houve aí uma redução estatisticamente significante no grupo tratado comparado com o grupo controle. E quando eles avaliaram a gordura visceral com ultrassonografia, também houve uma redução no grupo tratado. Então, olha aí que maravilha, né? Só que, pessoal,
a gente tem que ter muito cuidado e muita cautela ao ler a literatura científica. Nem tudo que está publicado é de alta qualidade. E quando a gente vai analisar essa revista, né, que é uma revista japonesa de fisioterapia, ela se encontra na lista dos jornais predatórios. Ou seja, é uma revista extremamente mal vista na comunidade científica. Isso não quer dizer que todos os trabalhos que estão publicados lá são ruins, mas se é uma revista predatória, o que isso nos indica? Que talvez não, né? Com certeza acabam entrando vários trabalhos com qualidade duvidosa. Então eu não sei se como foi conduzido ou não, mas não é uma revista que você olha só que evidência, né? Uma revista que a gente tem que abrir os olhos. E achei mais um artigo, então achei 2 trabalhos, 2. E esse publicado numa revista lá do Nepal, que também não tem fator de impacto, tá? E aí eles viram também que o grupo que recebeu a eletroestimulação teve uma redução na circunferência abdominal comparado ao grupo controle. Então, como eu disse no início, a gente praticamente não tem evidência de alta qualidade, né? Então, a mensagem que eu teria aí para deixar para vocês, para levarem para casa é que apesar da estimulação elétrica neuromuscular ser muito usada na dermatofuncional, o pessoal usa bastante, existe ainda uma carência de evidências científicas de qualidade para suportar ou não a sua utilização. Mas, então, fica a critério do fisioterapeuta, né? Pelo menos a gente não tem evidência de que não funciona. Então, é um ponto positivo. Então, cabe ao profissional decidir ou não se vai utilizar com essa finalidade estética na dermatofuncional. Mas, se forem utilizar, utilizem com critérios e com os parâmetros adequados que vocês aprenderão aqui nas demais palestras. E evitem esses tipos de atrocidades que muitas vezes nós encontramos. É claro que isso aí não vai dar certo, tá? Então essa era a mensagem que eu queria passar para vocês. Muito obrigado e um excelente evento. Parabéns pela palestra. Aquela consulta que eu falei que queria marcar, eu já quero cancelar, porque a coisa da lágrima me deixou um pouquinho assustado. Eu vou ficar com o tchau molinho mesmo, tá numa boa, tá bom? Vai na cadeirinha. E tem a coisa do... É pra dar choque até doer muito. É o máximo tolerável pelo paciente. Então tem que ser tolerável. Já, tipo, sei lá, morrer? Não. Mas já existem alguns relatos na literatura. Nós teremos aqui uma palestra mais tarde sobre estimulação de corpo inteiro. E existem alguns relatos de pacientes que tiveram rabdomiólise, que é uma lesão muito séria nos rins, por excesso de dano muscular. Então, quando se faz estimulação em vários grupos musculares, precisa ter um cuidado um pouco maior. Maravilha, tá? muito obrigado.